Olá, pessoal, boa noite. Estamos de volta depois de uma temporada de recesso, festividade de final de ano. Que tenhamos um ano repleto de realizações, né? Que todos realizem seus objetivos pessoais, profissionais. E é um prazer estar aqui nessa audiência maravilhosa de vocês, nesse programa de hoje que vai debater um assunto fundamental que está super à tona em Marabá. Você já vem aqui os meus convidados que vão debater com a gente esse assunto que é a união de esforços para melhorar o sistema de saúde público de Marabá. Nós temos aqui o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ilker Moraes. Seja bem-vindo, Ilker. A Maiana Stringari, que é fisioterapeuta e vereadora do município de Marabá. Bem-vinda, Maiana. E o Diógenes também, que já é conhecido da nossa audiência, é nosso co-apresentador e também entrevistado como presidente do Conselho Municipal de Saúde de Marabá. Sejam todos bem-vindos, gente, para discutir esse assunto que nesse início de ano, né, infelizmente, muitas famílias e a população de Marabá e região ficou, assim, chocado com essa sequência de casos no Hospital Materno-Infantil, a situação precária do Hospital Municipal, que nunca foi bom, mas parece que de uns tempos para cá a coisa degringolou. E começando com o Ilker, você pode dar as boas-vindas à nossa audiência. Agora, como presidente da Câmara, tu estiveste aqui num período eleitoral como pré-candidato a vereador, obteve êxito na eleição, foi reconduzido e, mais recentemente, foi eleito presidente da Câmara Municipal, né, Ilker? Seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem. Agradecer o convite ao Portal Cidade, em seu nome, Igor, em nome do Diógenes. Cumprimentar aqui minha amiga parlamentar, a vereadora Maiana, uma pessoa que da área de saúde, né? Uma pessoa que tem um trabalho, uma experiência importante nessa área. E dizer que hoje a gente tem esse papel, essa missão, né, de representar o parlamento, né? Foi um processo democrático, uma eleição, né, como já aconteceu há vários anos anteriores. E a gente só tem a agradecer, né, e dizer que a nossa responsabilidade aumenta, que a nossa missão, né, ela é árdua, de defender, né, a sociedade de Marabá e agora numa missão um pouquinho maior, vamos dizer assim, que é presidir o Parlamento Municipal de Marabá. Certo. Maiana, bem-vinda. É a primeira vez que a gente está aqui com você no Portal Cidade. Como é essa nova missão? Você que acompanhava o seu pai, que foi presidente da Câmara também na última legislatura, e agora assumindo esse protagonismo feminino na política. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradecer primeiro o Portal Cidade pelo convite, a honra de estarmos aqui com vocês. Obrigada, Igor, Diógenes. Boa noite ao meu presidente, né, representando aqui todos nós vereadores, né, o trabalho já que o Wilco está realizando de forma muito impecável e a gente tem muita honra e lealdade em relação a isso. Meu pai realizou um trabalho, né, aos longos dos 16 anos à frente do parlamento que orgulhou muito a quem votava nele e até aquelas pessoas que não, né, a família também, porque ele protagonizou uma região que nunca tinha sido reconhecida, né? Então ele conseguiu levar o poder público para a região do Rio Preto de uma forma que as pessoas tivessem, né, pelo menos o básico, porque antigamente nós não tínhamos nem isso, né? Então vir aí, mesmo tendo reflexo de muitas pessoas por trás acreditando que a eleição, né, não sairíamos vitoriosos dela, pelo contexto que se enquadrou, foi uma eleição muito difícil, e o que participou também sabe que a cada vez que se passa, segue mais difícil ainda se ganhar uma eleição. Então, fazer essa sucessão para poucas pessoas acreditavam realmente nisso. Mas quem estava à frente da eleição sabia que nós fizemos uma eleição, né, uma campanha muito boa, uma pré-campanha e uma campanha muito boa. Então, estarmos hoje aqui para a gente dar sequência nesse trabalho do meu pai e ainda fortalecendo, sendo uma voz feminina, uma pessoa que é da área da saúde, então é uma causa que a gente abraça muito forte, né, dar sequência ao trabalho que foi realizado na zona rural, contando com o apoio dos meus nobres colegas vereadores, né, que nós somos 21. Então, a gente entende da responsabilidade que nós temos, né, ainda mais vindo da pasta da mulher, que a gente sabe que hoje nós somos 3 mulheres na mesa, a gente conseguiu essa paridade, então para nós já é uma grande vitória. Hoje, a Maiana falou aqui em saúde, por falar em saúde, você como presidente do conselho, o conselho tem sido bastante atuante, requisitado, agora através até o povo está te marcando nas redes sociais,
por essa sequência de casos, infelizmente, no materno-infantil, né? Como vocês têm cobrado, não é de agora. Eu lembro do caso da Tereza Bianca, 1 ano atrás, que foi aquela jovem que teve até um intestino perfurado e está sob investigação ainda. Infelizmente veio a óbito. Você esteve no sepultamento dela com a família. Então não é de hoje essa atuação do Conselho. Como vocês vê essa atual situação? Boa noite, Igor. Boa noite ao nosso presidente da Câmara, Ilke. Boa noite à nossa vereadora Maiana. Igor, nós, enquanto Conselho Municipal de Saúde, a gente até se orgulha muito no papel que a gente vem desempenhando aí nos últimos 2 anos. E para as pessoas que acham que o Conselho só está atuando agora, que a Câmara Municipal só está atuando agora, a gente sempre pede para as pessoas reverem, né, o passado. Essa questão da Tereza Bianca foi uma questão que marcou muito. Nós, enquanto conselheiros, tanto eu na época, o Sadoc e outros conselheiros que acabaram tendo que visitar a Tereza de perto, a gente se deparou com a cena, ainda no regional, uma cena triste, né, de ver ela com o intestino perfurado, com a barriga exposta. Então aquilo marcou muito a gente, né? E de lá para cá o conselho não parou. Acredito que da gestão passada nós fizemos inúmeras denúncias aí ao Ministério Público no que se diz respeito à saúde, inclusive algumas ações, né, mediante a posse da intervenção do Conselho. A promotoria ajuizou algumas ações. Nesse ano também, nesse início de ano, a gente fica um pouco triste com as mortes. Ninguém queria ver, né, as nossas crianças aqui no município indo a óbito antes mesmo de nascer. E o Conselho tem atuado bastante. Agora, em parceria com a Câmara Municipal, a gente está atuando aí mais fortemente em cima, né? Lembrando que a gente sempre procura a gestão do município, no caso a Secretaria de Saúde, e procura orientar da melhor maneira possível para que essas situações e outras que possam vir a acontecer aí, elas sejam cessadas de uma maneira definitiva. E o que você foi um dos poucos vereadores, quando o Tião foi prefeito e tomou a decisão infeliz de não abrir a UPA, né, lá no núcleo Cidade Nova, e acabou transformando em um centro de especialidades, quando já tinha uma estrutura ali de trás da obra da Casa da Cultura, na Nova Marabá, e você fez abaixo-assinado, antes de ser presidente da Câmara, então você já reivindicava melhorias na saúde. Quem vive em Marabá sabe a realidade que é a saúde de Marabá. Né? A gente acompanha, quem vê telejornal, televisão, internet, enfim, quem esteja conectado e preocupado com o que se acontece, não só na nossa região, mas no Brasil inteiro, sabe que o Sistema Único de Saúde tem muitos problemas. Mas Marabá, deixar de abrir a UPA do núcleo Cidade Nova foi talvez o maior prejuízo, né, nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, fazer um recorte, que nós tivemos na saúde, porque era um pronto-socorro de pequeno e médio porte, num núcleo Cidade Nova, que é praticamente uma cidade. Né? A gente sempre fala que Marabá tem uma dinâmica diferente, são 5 cidades em uma, por causa dos núcleos, obviamente, que estão interligados ali, e os rios, obviamente, que cortam a nossa cidade, que fazem essa divisão. Ainda tem a região do Rio Preto para lá. E a região do Rio Preto, que é bem extensa. Então, assim, temos vilas a mais de 200 quilômetros, né, que é município de Marabá, e que tem 240, que inclusive não tem posto de saúde, né? Não tem atenção básica. Né? O último posto de saúde, né, Maiana? Maiana conhece bem a vila, porque mora lá, morou, enfim, o Alessio é de lá da região. O último posto de saúde daquela região é na Vila Capistrano de Abreu. Então a gente chega na Vila Cruzeiro do Sul, que é Itupiranga, e a partir daí as demais vilas de Marabá não têm posto de saúde, por exemplo. Então, assim, a gente fez baixo-assinado, né? Estivemos em Brasília, inclusive, com o ministro Ricardo Barros na época, né? Era até do Partido Progressista, né? Enfim. E o ministro foi muito enfático em dizer o seguinte: basta o prefeito mandar para cá que a gente vai credenciar o prédio, vamos dar o custeio, né? Que era mais ou menos... Custeio custeio era parte do recurso para o funcionamento da UPA, né? Para pagamento de médico, de técnico, de enfermeiro, e custeio de materiais, de equipamentos, obviamente, que são necessários no dia a dia de um pronto-socorro, né? Que é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E, infelizmente, o prefeito decidiu que não iria abrir. De fato, foi isso, né? A gente recolheu aí, acredito que na época, mais de 5 mil assinaturas, a gente fez movimento, fomos às feiras de Marabá, eu, o vereador Marcelo, o vereador Erismar, né? Pastor Ronisteu, doutora Cristina,
acredito que até mais vereadores, mas enfim, já faz um tempinho, a gente acaba esquecendo, mas assim, infelizmente o prejuízo foi muito grande. Então, né, o nosso HMM ali é uma estrutura muito antiga, 40 anos de construção, o prédio nem se consegue adaptar. Eu costumo falar que, infelizmente, quanto mais se mexe lá, pior fica. Essa é a minha avaliação. Eu falei muito isso para a sociedade durante a campanha, e isso não é um discurso de político, é um discurso de quem conhece a realidade. Né? Quando me perguntam, eu me conformo com essa quantidade de obras? Nunca. Assim como não me conformei lá atrás. Inclusive cobrando responsabilidade na época pela morte de um bebê que é filho de uma pessoa que acabou me atacando nas redes sociais. Eu fui a pessoa que articulei, Baiana, na Câmara Municipal para que ele tivesse condições de usar a tribuna e expor o problema, porque a gente consegue aumentar o poder de cobrança a partir de uma mobilização social. É fazer com que a sociedade saiba que a dor daquele rapaz e da mãe é uma dor que todos nós devemos sentir num caso como aquele. Né? Mas, infelizmente, a paixão política e os empregos, eles falam mais alto. Os cabides de emprego falam mais alto. Então, a gente costuma falar, só para você entender, Igor, que quem tem vontade de ter um cargo comissionado acaba passando por cima de tudo e de todos. Mas, infelizmente, eu relevo isso. Eu acho que ele tem que pedir perdão, não é para mim, não é para a sociedade, é para Deus. Acho que Deus lá em cima está olhando e sabe o que cada um está fazendo aqui embaixo. Você que lutou tanto para que a UPA fosse aberta naquele período, como é que se houve essa promessa de que agora ela vai ser aberta, mas parece que agora o governo federal não está custeando mais como se propõe lá com o Ricardo Barros, né? Como que se houve essa promessa feita pelo atual prefeito? Então, a gente vê com bons olhos, que a gente quer, obviamente, que Marabá tenha realmente 2 UPAs, uma no núcleo Cidade Nova e outra no núcleo São Félix e Morada Nova, que a gente sabe que existe demanda para isso. Né? A gente vê com bons olhos. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos que não é uma questão muito simples. Né? A gente sabe disso. Governo federal, credenciamento desse estabelecimento de saúde. A informação que a gente tem vinda do prefeito, inclusive do secretário agora, é que o prédio, pelas mudanças que houve internamente lá dentro, não seria possível credenciar. Né? Mas a gente espera, obviamente, que o governo federal, se tiver, obviamente, uma maneira de rever essa decisão, né? Eu não conheço a fundo as portarias e as resoluções que tratam sobre a UPA, mas que, obviamente, o que a gente quer é que realmente tenha pronto atendimento no núcleo Cidade Nova e no núcleo São Félix e Morada Nova. Verdade. Maiana, você trabalhou no Hospital Materno Infantil ali, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente, como mulher, como profissional da saúde, como que pode melhorar ali aquele espaço. Tem que contratar especialistas, tem que ter um aparelho ultrassom 24 horas. Como é que pode melhorar isso lá, na sua opinião? Igor, eu até estava partilhando com vocês, antes de nós iniciarmos, que na minha época, só eram especialistas. Né? Eu não participei da época já da terceirização, né? Então, a minha época ela não era a época que tinham clínicos gerais atendendo. E hoje nós percebemos, é claro, que existem demandas a curto, médio e longo prazo que remodelariam totalmente. A questão estrutural é óbvia, isso eu nem preciso falar, a quantidade é desumano, né, a gente ter mulheres sentadas em poltronas durante o período de trabalho de parto, e eu não falo nem no início do trabalho de parto, eu falo ali já perto do período expulsivo, né, é desumano você não dar o mínimo de qualidade para essas mulheres. Então, a questão estrutural ela é óbvia e todo mundo sabe. A ultrassom ela é crucial, ela é um ponto-chave em uma maternidade. Né? O cardiotopografia, que é um exame que é realizado no materno-infantil, muitas vezes, dependendo do caso, ele é muito mais eficaz até do que uma ultrassom. Ele mede os batimentos cardíacos do bebê? Isso, ele demora em base ali uns 15, 20 minutos e ele faz, é como se fosse um eletro de um adulto. Né? Então, ele vê tanto a questão de contração uterina, quanto de batimento e movimentação, batimento cardíaco e movimentação fetal. Né? Então, ele é um exame que ele tem um parâmetro muito bom para verificar sofrimento fetal, esse tipo de quadro. Então, ele tem um parâmetro muito bom. Em certos casos, ele é muito mais importante do que a ultrassom, a depender, é claro, de avaliação. Só que eu custo e julgo dizer que
uma maternidade, ela é de crucial importância, é muito específico. E eu não estou falando aqui mal de clínico geral, muito pelo contrário. É um coração, a gente sabe que é o que move. Hoje, nosso hospital municipal, os clínicos gerais, em sua maioria, atendem uma qualidade muito boa. Só que é muito específico, a maternidade ela é muito específica. E a gente sabe que o olhar da especialidade e da experiência, ele traz um QI a mais. Né? Um descolamento de placenta, por exemplo, ele é diagnosticado através de um exame físico clínico. Então, você não precisa de uma ultrassom, às vezes. Você não precisa de um cardio. Né? Às vezes, é uma avaliação física de toque, de palpar, de verificar sangramento, de sinais vitais da paciente. Né? Então, às vezes, você consegue ter um olhar quando a pessoa é especialista e já tem uma experiência, às vezes, com a avaliação física. E, às vezes, a gente fala e a gente custa pensar, às vezes, que é só por ouvir dizer. Eu passei isso com o meu sobrinho. A minha cunhada chegou no materno infantil, já não trabalhava mais, foi o ano passado de bolsa rota. E o clínico falou que não ia internar. Eu passei isso, eu estava do lado, né? Ninguém me contou. E eu falei para ele, não, o senhor vai internar. Ela é bolsa rota, ela não está em trabalho de parto, mas o senhor tem que intervir. Daqui a pouco ela tem que entrar na antibiótico-terapia. Então, assim, você percebe que a especialidade ela tem uma validação. E, assim, Igor, a gente tem que olhar para a valorização desses profissionais. É um descaso um técnico de enfermagem receber o que ele recebe. Né? É um descaso os setores fechados, os enfermeiros receberem apenas 20% de salubridade. É um descaso. Né? A gente tem que valorizar os nossos profissionais. E a gente sabe, entende a extrema importância de tudo isso, e a gente entende mais ainda da valorização desse crescimento estrutural, né, de questão parte técnica e clínica dentro do hospital, né, de servidores que se dão de coração. Isso é desde a recepção até a alta hospitalar da paciente. Né? Mas a gente precisa olhar para os nossos servidores. E, às vezes, a humanização se falta muito nisso. Vou te dar um exemplo do que eu fiz no materno. Eu era fisioterapeuta de sala de parto, eu tenho formação em obstetrícia, a minha especialidade é em UTI, mas eu tenho formação em obstetrícia. E eu trabalhava, Diógenes, com essas pacientes nos seus processos de trabalho de parto. Assistia o trabalho de parto, recepção do RN. E eu te digo que o rodízio que se faz, a rotatividade do leito, ela aumenta muito, porque a atuação da fisioterapia dentro dessa área pode diminuir, em média, 3 a 5 horas de trabalho de parto. Então, você tem um rodízio ali de leito, além de você dar qualidade de vida no período do parto dessa paciente. Então, são pequenos ajustes ali que a gente sabe que tem coisas que dá para esperar, mas tem coisas que, infelizmente, não dá porque vidas estão sendo perdidas. Eu vou já perguntar aqui para o Diógenes sobre esse modus operandi que tem sido recorrente de mandar as gestantes para casa e quando volta, já infelizmente, já com alguns casos, o recém-nascido, o bebê morre. Mas quem é que pode aumentar o salário desses servidores da saúde? É a Câmara, o prefeito que tem que enviar o projeto? Quem é que pode melhorar o salário desses profissionais? Nós temos... o prefeito tem algumas prerrogativas, obviamente, e infelizmente nós, vereadores, temos algumas limitações. Casos como esse, de reajuste de salário, plantões, enfim, todos os despesas e aumentos de custo, vamos chamar assim, tem que ser vindo do executivo. Então, qualquer vereador não pode propor isso. Tu pode requerer, obviamente, enviar um ofício, discutir na plenária, né, puxar esse assunto. Né, mas a lei que venha com impacto orçamentário, dizendo que o plantão vai passar de 1.200, por exemplo, do médico para 2.000, estou dando um exemplo, tem que vir do executivo. Do prefeito. Né? Diógenes, e como é que o conselho tem visto? Muitas mães, inclusive, estão entrando em contato com o teu telefone pessoal, teu Instagram, para reclamar. Recentemente você teve que ir lá, junto com alguns conselheiros, para que uma dessas mães que foi mandada para casa pudesse fazer esse exame de ultrassom. Então tem sido recorrente e o conselho tem fiscalizado essas idas e vindas lá no materno. Isso. Já ocorreu várias vezes, Igor, da gente estar lá no conselho. O conselho tem um disque denúncia. Acredito que seja o único conselho de Marabá hoje que tenha disque denúncia ativo. E é qualquer hora. Qualquer pessoa que chegar e fazer o disque denúncia, a gente vai ter acesso de imediato e tomar as providências lá. O que aconteceu? Por 2 vezes a gente foi acionado e eu tive a oportunidade de presenciar mães denunciando que chegaram lá com bastante dor. Uma até chegou a relatar que chegou com um pouco de hemorragia, perdendo sangue.
o médico fez a avaliação sem fazer nenhum tipo de exame e mandou para casa. Né? 2 dessas oportunidades, inclusive, os bebês acabaram, quando a mãe retornou à maternidade, os bebês acabaram vindo a óbito. E aí, de pronto, o conselho verificou quem teria sido o médico e solicitou à secretaria aqui, tanto a secretaria como a empresa, que afastasse esse profissional. E o profissional foi afastado. Né? Inclusive, está respondendo sindicância. Porque é inadmissível, a mãe chega com dor, às vezes chega em trabalho de parto, né? Foi como a Maiana falou bem, se você não faz determinado tipo de exame para te saber como é que está a situação do bebê naquele exato momento, às vezes o bebê está numa posição que não deveria estar, ou está em estágio de sofrimento dentro da barriga da mãe, e o médico, né, simplesmente acaba mandando a mãe para casa sem avaliar da maneira adequada. E em alguns casos acaba acontecendo a fatalidade, como vem acontecendo em Marabá. Mas a gente sentou com o secretário municipal de saúde, sentamos com o diretor do HMI, né? E eles se demonstraram muito preocupados com a situação. E o que o conselho pediu? Nós, inclusive, na reunião com a Câmara Municipal, o Ministério Público, pedimos até um pouco mais de rigidez na questão dos protocolos. Né? Porque a partir do momento que você faz um protocolo mais rígido, o médico ele sabe que ele vai ter que cumprir determinada tarefa, sob pena, inclusive, de responder caso não cumpra. Né, para a gente tentar dar uma maior segurança, e o principal é a qualidade que a gente tem que dar, a qualidade no atendimento. Hoje a gente também sabe que é uma reclamação recorrente, mães dizendo que estão sofrendo todo tipo de abuso lá, né? Violência obstétrica. E aí a mãe já chega no momento que é o momento sensível, no momento da maternidade, no momento de dar luz. E aí ela acaba ainda sendo maltratada, e aqui a gente não está dizendo que é por todos os profissionais, mas geralmente relatam, um ou outro profissional acaba meio que tratando ali a mãe, né, mal. Então a gente até orientou a Secretaria de Saúde que começasse a passar uma capacitação continuada, principalmente na questão das relações humanas, né, para que, de fato, aqueles profissionais que ainda, né, insistem em atender o usuário de maneira equivocada, que ele passe a melhorar, a rever a situação, e que passe de agora para frente a atender as pessoas da maneira que elas merecem, né? Com todo o cuidado e carinho possível. É isso aí. E o que? Hoje é dia 11, semana que vem, se eu não me engano, já agora vai ter a abertura dos trabalhos legislativos, mas os vereadores já estão trabalhando. Teve uma reunião recente com o Ministério Público, o Diógenes citou, o Conselho de Saúde, a Prefeitura, o secretário de Saúde, o diretor dos 2 hospitais. Como é que foi a articulação dessa reunião? Vocês estiveram dentro do hospital fazendo uma visita anteriormente? Então, essa reunião ela surgiu a partir de uma visita que a gente teve, né, dia 16 de janeiro, ao HMI. Infelizmente, depois já de algumas mortes, se não me recordo, acho que seriam 5 ou 6 mortes naquele momento ali, né, no dia 16, né, que a gente teve lá no período da tarde. E a gente sentiu a necessidade de chamar todos, né, os envolvidos, obviamente, Secretaria de Saúde, a própria direção dos hospitais, a atenção básica do município de Marabá, porque a gente tem que entender que é realmente uma complexidade, não é um tema muito simples, né, até mesmo em virtude de muitas problemáticas, vamos dizer assim, históricas. E aí convidamos o Ministério Público, né, e a gente até agradece a presença do promotor José Alberto Grise, porque, de fato, todas as vezes que a gente, Câmara Municipal, convidava o Ministério Público, a gente não tinha a presença do Ministério Público. Isso é ruim, porque, de fato, o que a gente está querendo é unir esforços para buscar saída, para fazer esse plano de emergência funcionar. Né? A gente não pode se contentar com essa realidade que aí está. Né? Com esse cenário de guerra, o HMM, você vai lá, a Maiana sabe muito bem, pessoas pelo chão, né, sentaram naquelas cadeiras de plástico, tu não tem minimamente uma poltrona, né, minimamente confortável, tu não tem suporte para colocar um soro. As pessoas no chão. As pessoas andam com soro aqui colocado num braço e com outro braço segurando o soro. Então isso é realmente um absurdo, né? Um absurdo. A gente sabe que nem todo o dinheiro de Marabá resolveria o problema da saúde. Mas, se souber e tiver protocolo, planejamento, souber-se, inclusive, fazer a transição, Igor, e aí eu queria chamar a atenção para isso.
De fato, o que a gente percebe aí não é uma visão só minha hoje, Maiana sabe muito bem disso. A gente tem conversado internamente com todos os vereadores e, na sua grande maioria, entende que houve problemas na transição. Não é? Eu, sinceramente, não acredito naquele tipo de visita ao HMM com aquele monte de câmeras, de celulares filmando. Eu não acredito naquilo. Eu acredito naquela reunião que a gente fez, que é técnico, onde todo mundo expôs, a secretaria foi lá e expôs, colocou um diagnóstico na tela, apresentou um plano de ação. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente quer. A gente não quer like na rede social. O que a gente quer é que as famílias sejam bem atendidas, seja no HMM, seja no HMI, seja no posto de saúde. É isso que a gente tem que cobrar sempre, que é o nosso papel. Verdade. Maiana, o governo do estado está construindo aqui um hospital materno-infantil regional, né? Como você avalia esse benefício do governo do estado, não só para a nossa cidade, mas para toda a nossa região? E ele tem que ser de portas abertas? Se ele for de portas fechadas, ele vai ter alguma dificuldade? Como você está avaliando isso? Antes mesmo de responder, eu quero até frisar só uma fala que o Hugo falou muito importante em relação à atenção básica, né? A importância do pré-natal. Né, do pré-natal bem feito, da importância da regulação, manter as suas filas andando, porque essa mulher não vai precisar ir no materno fazer uma ultrassom de eletividade, se ela for lá vai ser por uma urgência e emergência. Então, se nós tivermos a atenção primária funcionando, reflete na média alta. Então, não adianta a gente investir só nos hospitais. A gente tem que fazer essa consolidação e reestruturação na atenção básica, que é muito importante. E aí, respondendo a pergunta do Igor, quero dizer que, primeiro, a gente agradece demais ao governo do estado. Né? Isso é um sonho que está se consolidando em Marabá. E o nosso governador, ele deu um pontapé, assim, um ponto-chave que realmente vai engrandecer demais a nossa cidade. E a nossa região, porque será regional, então ele vai atender a região. Em relação à porta aberta e porta fechada, às vezes eu até cheguei a julgar o regional por ser porta fechada. Mas eu fico imaginando se ele fosse porta aberta. Será que nós teríamos a qualidade que nós temos de atendimento hoje nele? Não, nós não teríamos. Né? Então, assim, o que a gente se entristece é por eles não serem só nossos, né? Mas a gente também entende que existe toda uma região atrás desse contexto. Né? Então, eu acredito que o Hospital Materno-Infantil, do Estado, ele vai seguir a mesma linha do regional. Ele vai ser um hospital porta fechada, mas, em compensação, nós teremos um hospital focado em maternidade. E além de maternidade, também nas crianças. Então, essas vagas vão ser selecionadas para esse público. Nós não vamos mais brigar com os clínicos gerais, um exemplo, né? As cirurgias gerais, as cirurgias ortopédicas. Não, ele será viés só para isso. Então, a quantidade de vagas vai ser maior, né? A resolutividade vai ser maior, a constância e a rotatividade vai ser maior, né? E além do... E eu vou um viés que eu cobrava muito, que eu sempre achei que as mães que fazem o pré-natal no alto risco, elas já devem, embora pode acontecer uma intercorrência em qualquer momento, e a gente entende disso, mas essas mães de pré-natal de alto risco, elas deveriam ter a porta aberta. Porque o materno-infantil, ele não tem suporte de UTI para receber. E, às vezes, a gente foca muito na criança, e só a criança precisar. Né? Mas, às vezes, é a mãe quem precisa. Né? Às vezes a criança nasce e está bem e quem agrava é a mãe. Então, essas mães que fazem pré-natal de alto risco, elas deveriam ter essa porta aberta. Né? Através de uma caderneta, eu acredito, né? Uma forma que dá para a saúde viabilizar, e a gente está aqui para ser parceiro, para a gente fazer com que essas mães desses altos riscos realmente ela vá para um hospital que dê suporte para ela e para o filho que vai nascer. Né? Eu foco muito nisso. Mas a gente tem que agradecer demais. Eu acho que é uma casada muito boa. Né? O materno-infantil do Estado ele veio assim como um avalanche de esperança para aquelas mães que têm o receio. Porque hoje, infelizmente, tem. E a gente se entristece, às vezes, por esse receio. Porque a gente sabe que no meio de muita coisa que está acontecendo, acontece muita coisa boa. Tem muito nascimento, tem muita gente que trabalha realmente. Eu digo que a gente, Diógenes, a gente precisa de dinheiro, a gente tem nossas contas, a gente tem nosso fluxo. Mas quando você coloca amor, igual eu vejo que você coloca amor quando você faz as suas pautas do conselho, quando o ILC trabalha, quando a Câmara trabalha, e às vezes a gente fica triste por ser apontado, mas isso é coisa normal. Mas quando você coloca amor, você consegue ter um resultado muito maior. E tem profissionais lá dentro que fazem isso. Né? Eu fiquei muito
feliz com a nossa reunião do dia 4, porque o Jorge esteve lá, o Conselho, o Ministério Público, os vereadores, a Secretaria Municipal de Saúde em peso, porque a gente vê que é uma reunião que você vai colher frutos. Uma reunião técnica, né? E a gestão foi muito feliz quando ela apresentou para a gente o diagnóstico e os seus planos de ações, né? E a gente quer ser parceiro. A gente quer trabalhar em prol dessa melhoria. A gente não quer apontar, muito pelo contrário. A gente quer se abraçar todo mundo, unir forças, fortalecer a corrente para que a gente possa colher frutos de Marabá com uma saúde de qualidade. É verdade, até porque vídeo no Instagram só dá like. A única coisa proveitosa é as curtidas e olhe lá. Ediógio, agora, quem mora ali perto do materno infantil, como a vereadora Wanda Américo, vê muitas ambulâncias de outros municípios trazendo pacientes. E aquele hospital ali já é antigo, né? Foi o primeiro hospital público de Marabá, se eu não me engano. Então, já é uma estrutura pequena para o tamanho da cidade e da região que cresceu. E esses outros municípios, Nova Ipixuna, Bom Jesus, vários outros, trazem essas pacientes. E agora, mais recentemente, a 11ª Regional da CESPA tem um assento na mesa diretora do Isso. Conselho Municipal de Saúde. Como é que está sendo esse diálogo com a CESPA e como tu vê esse novo hospital regional do Estado materno-infantil? Olha, Igor, primeira coisa, né, essa questão da superlotação do HMI, principalmente vindo pacientes de fora do município. E aí, sempre um tema acaba puxando o outro. Nós, enquanto conselho, a gente pediu para a nossa comissão técnica para tentar investigar, né, averiguar e fiscalizar alguns municípios para a gente tentar saber o porquê que estavam vindo tantos pacientes de outros municípios para o materno infantil de Marabá. E aí lá a gente ficou sabendo de algumas atrocidades que eu nem vou falar aqui agora. É muito complexo, mas assim, só para vocês terem uma ideia, a gente diagnosticou um município igual Rondon do Pará, né, que fez uma pactuação, e aí vamos já falar sobre pactuação, que eu acho que aí está a chave para resolver o problema. Mas estava pactuado 15 pacientes mês de lá para Marabá e tinha atendido mais de 80 no único mês. Nossa. Isso que conseguiu identificar. 80, né? Agora tu imagina, só de um município veio 80. Então, assim, mas tinha alguns gargalos aí que, como eu falei antes, que aconteceu, que a gente descobriu e tentou intervir e conseguiu intervir, né? Pelo menos infelizmente foi no final do ano que a gente descobriu isso. Mas resumindo para ti, eu acho que parte muito da questão da pactuação, porque a partir do momento que você faz uma pactuação, a partir do momento que você cria um sistema, que eu acredito até que Marabá já está muito atrás de outros municípios aí, inclusive municípios menores que Marabá, onde já tem todo o sistema da saúde informatizado. Totalmente informatizado. Então, a partir do momento que a gente conseguir informatizar, a gente vai melhorar bastante. Falando sobre a questão do HMI, do Hospital Materno Infantil Regional, acredito que ele venha para contribuir muito com Marabá. Eu acho até que depois, com toda certeza, até o período da inauguração, eles devem chamar a Câmara Municipal, né, os conselhos, os movimentos sociais para discutir como será o formato de trabalho do materno infantil regional. Eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe que quando é um hospital de porta fechada, ele vai ter suas regras, não vai atender só Marabá, vai atender uma região toda. Agora, lógico, por ele estar em Marabá, foi até um exemplo que a Maiana deu bem, pode-se fazer um acordo, digamos assim, para que pelo menos aquelas mães de risco, fora a quantidade normal que Marabá já vai ter, na sua cota normal lá dentro, mas que pelo menos flexibilize nessa questão de mães com gravidez de alto risco. Então a gente tem que saber conversar, negociar até para que o hospital venha de fato para ajudar as mães, lógico, de toda a região, mas principalmente as mães de Marabá. Porque hoje, quando tem algum problema com a mamãe no trabalho de parto de alto risco, tem que transferir para o municipal, né? E de lá para o regional, que muitas então, vezes nem muitas tem acesso. transferências. Se lá já tivesse uma UTI, ou como vai ter no regional do estado, né? Uma estrutura bem mais evoluída, essas transferências são muito perigosas, né? Exatamente. Mas e o que? O governo do estado também está inaugurando a policlínica, né? Essa policlínica vai ter um núcleo para as pessoas
com espectro autista, as crianças, que também é outra problemática que está em voga, e segundo a própria Secretaria de Saúde, só aumentando os casos de acompanhamento, solicitação de diagnóstico. Como é que está essa policlínica? Vai ser inaugurada recentemente? Então, eu inclusive estive lá, né, no final do ano, está praticamente pronta, né? O dia que estive lá faltava apenas a máquina de ressonância. A gente está numa expectativa que logo, espero que seja até um presente de aniversário para Marabá, que está bem aí, que é 5 de abril. A gente está nessa expectativa, claro que não temos ainda a informação oficial do governo do estado, mas que é uma policlínica e o Nateia, né, que é ao lado, é interligado, vamos dizer assim, lá no prédio, que vai ajudar muito. Né? Então, tu vai ter uma equipe multidisciplinar, tu vai ter equipamentos, né? Enfim, equipamento sensorial para ajudar essas crianças, para fazer terapias. É importante falar, e aí amanhã, Maiana, eu vou até inclusive puxar um debate com o governo municipal, porque essa história de economia de estagiário agora está atingindo a educação. E eu tenho mais de 10 ou 15 marcações e mensagens de WhatsApp. Palito, como disse o Tião, né? De mães e pais atípicos que estão questionando que as suas crianças não estão estudando por falta do cuidador ou mediador, vamos dizer assim. E o estagiário vinha fazendo esse papel, a gente sabe disso dentro da educação especial, e que essas crianças não estão conseguindo ir à escola por causa da falta desse profissional. Então, assim, não dá para a gente aceitar isso novamente. Né? Não é decidindo, como tenho falado há dias atrás. À noite serve muito bem ou para a gente dormir ou até para a gente pensar, estudar, isso é natural. Só que a gente não pode tomar esse tipo de decisão achando que a economia de tantos R$1.000 vai resolver o problema da educação de Marabá. Entendeu? Então, assim, a gente economiza com isso e comprou uma caminhonete de R$400 mil pro teu gabinete? Qual a lógica disso? A gente necessita do que foi colocado como proposta de governo. A proposta era o quê? Ônibus na rua, educação de qualidade, saúde de qualidade, é isso que a gente quer, independente de quem ganhou a eleição. Tá? Se fosse o outro candidato, que inclusive eu apoiei, eu iria cobrá-lo no mesmo tom de voz. Tá? Então, assim, a gente quer deixar isso muito claro, Jorge. O papel do conselho, de nós, vereadores, é o mesmo. Nós sempre temos o lado da sociedade. Eu sei separar muito bem o que é política partidária e o que é amizade, com profissionalismo, com respaldo e com moralidade para poder cobrar. Entendeu? Então, assim, nós temos uma Câmara independente, cada gabinete lá tem a sua missão e a sua responsabilidade. E a gente, obviamente, discute os problemas de Marabá. E grande parte dos problemas, a solução é quem? O Executivo Municipal. Não é nem o prefeito é uma pessoa. Nossa cobrança é ao Executivo, porque ele é institucional, é o poder legislativo do município de Marabá cobrando o Executivo Municipal. É assim que funciona. Nós não temos relações pessoais. Relação é institucional. E os poderes têm que ser harmônicos entre si e dialogar. A Constituição independente, obviamente. E, Maiana, você trabalhou no serviço de saúde do município, tem sido vereadora nos últimos quase 40 dias, já batendo aí, né? Como é que você tem visto a situação de forma geral, sobretudo ali do Hospital Municipal? Você observou alguma mudança no dia a dia? Tem se reclamado da alimentação dos acompanhantes e até dos pacientes? Ou apenas anúncios, promessas? Como é que você tem visto isso? Assim, a gente observa muito o que chega a gente, né? Eu cheguei a me fazer presente na visita que foi realizada, né? Recebi o convite da gestão e fui na visita. Começo eu fiquei um tanto quanto incômoda. Não pela presença da imprensa. Não, vocês fazem a parte de vocês. Isso é crucial. Pela exposição. Né? Eu acho que... Tanto é que eu não levei meu assessor de mídia. Falando da visita que o prefeito fez no Hospital Municipal. Exatamente. Com vários assessores, câmeras, reportagens. Mas não anunciou nada de novo. Nenhuma nova máquina, nenhum novo concurso, nenhum novo aumento de salário. Foi só um novo vídeo pro Instagram dele. Aparentemente. A não ser que construiu alguma coisa nova, Leandro.
E aí, tanto é que eu nem levei meu assessor de mídia, porque para mim aquilo ali, eu não precisava expor ninguém para mim fazer a minha função do que eu estava ali para fazer, que era fiscalizar e acompanhar e realmente fazer isso que o senhor falou, ver quais seriam as propostas que dali sairiam. Então, automaticamente, o que chega sempre para a gente, Igor, e a gente intervém, Diógenes, assim como o conselho, são as reclamações relacionadas ao atendimento, a essas altas que as pessoas entendem que é de forma inadequada. E, às vezes, quando a gente tenta, e quando eu digo isso, não é que a gente quer intervir na relação médico-paciente, direção-paciente, não. É porque isso, querendo ou não, nós somos o para-choque, né? Os vereadores, e agora com a atuação impecável do conselho, político mais próximo do povo. Então, nós somos o para-choque, isso chega muito a gente, né? Então, a gente recebe muito essas reclamações. O ideal, né, que ele até citou no dia dessa visita, e também está nas redes sociais, não é que a Maiana quem está falando, né, do pronto-socorro, e do intuito que ele tem de realmente construir um novo hospital. E nessa construção desse hospital, que o hospital geral e a maternidade sejam um hospital só dividido por blocos. É o que, para mim, eu acho muito interessante, né, ser dividido assim dessa forma. Mas as queixas chegam, né, as queixas chegam até a gente. Eu confesso para vocês que eu não estou recebendo queixas, por incrível que pareça, de demora de atendimento, por exemplo. Né? Muito pelo contrário, as pessoas que têm vindo até a mim dizem que o atendimento lá está fluindo, né, mas a superlotação. E eu posso te dizer o que eu penso desde a época de estagiário, que eu fui estagiária naquele hospital. Lá tem 2 praças. Sim, na minha época de estagiário, tu sabe para que aquelas praças serviam? Para o povo fazer xixi, os pacientes fazer xixi e fumar. Então, aquilo ali, embora o Will que falou, e foi muito bem pontual quando ele disse que parece que quanto mais mexe, pior fica, mas ali já é uma área que não está te sendo útil. Ocioso. E praça é o que não falta em Marabá. Então, assim, quer deixar uma, deixa. Mas aquela ali próxima ao pronto-socorro seria um lugar estratégico para fazer uma ampliação e fazer uma construir ali. Eu sei que não seria impecável e nem é o ideal, não é isso que a gente quer. O que nós queremos é a nossa UPA, o nosso hospital, é isso que Marabá merece, é isso que a gente está trabalhando em cima. Mas em meio ao caos, né? Mas seria uma ponto de partida ali, que a gente poderia ali colocar macas. Porque eu te digo uma coisa, falta maca, falta suporte de soro, falta. Mas onde é que tu vai botar essas macas? Porque até nisso eu penso. Tem. O corredor ali já é tão estreito. Não tem estrutura Quando física. eu vi aquele tanto de assessor e câmeras, eu disse, meu Deus, ali já não tem lugar para os pacientes, ainda leva esse tanto eu me escondi. de cinegrafista. Eu me incomodei, porque tu expõe uma pessoa que está num estado de extrema vulnerabilidade. Entendeu? Rostos de crianças, de idosos. Isso não tem necessidade. A gente está aqui para fazer um trabalho e sério, bem feito. É claro que o vereador ele quer mostrar o serviço, que a população ela quer ver, né? Mas é com responsabilidade, é com ética. Então, assim, a gente recebe as reclamações e eu confesso para você que existem uns pontos de partida muito crucial que foi citado até no dia da nossa reunião com a Secretaria de Saúde, enfim, a reunião que foi realizada na Câmara dia 4, de situações que são, às vezes, que você leva em consideração que é muito pouco. Né? Em relação a medicamentos, né? Em relação, por exemplo, à demora de uma avaliação. E quando essa demora dessa avaliação é algo que não vá ter risco à vida, né? Às vezes você entende. Mas quando ela é igual a um neuro, no caso de um AVC, o tempo, meu amigo, o tempo é ouro nesse caso. Né? Então, assim, essa rotatividade, mas, assim, o tempo ao atendimento, eu, na verdade, tenho recebido os elogios. A rotatividade do atendimento lá que está tendo, e a gente precisa reorganizar essa questão estrutural, e esse pronto-socorro aí também é algo que, junto com a UPA, é algo que pode, porque qual é, quando você olha... os leitos, demora de salvar-se um leito, devagar-se um leito. E na maioria das vezes, quando você recebe uma reclamação do municipal, o que eu estou internado aqui, sentado numa cadeira há 2 dias e não tem leito. Então, o pronto-socorro, muitas vezes, ele vai ser para esse acolhimento. Esse paciente que precisa ficar em observação 24 horas, tomar um soro 24 horas, ele não precisa dar entrada no hospital municipal. Ele vai resolver o problema dele ali na UPA, ali no pronto-socorro. Né? No municipal, realmente, vai ser aqueles casos de internação. Né, casos cirúrgicos, casos clínicos de internação. Então, a gente sabe que isso é um viés que pode nos alavancar muita coisa. E, Diógenes, a vereadora falou sobre questão de leitos ali. Na gestão do tio Miranda, da secretária Mônica Bochá de Saúde, o Conselho de Saúde sugeriu que uma ala que estava servindo ali depósito de lixo, almoxarifado, antiga cozinha, fosse reformada. O próprio secretário de obras se propôs, mas é uma pasta da saúde, já tem que tomar frente. Infelizmente, não foi seguida a sugestão do Conselho, né? Verdade, como era Igor. essa ideia? Bem lembrado.
em uma das visitas, das inúmeras visitas que a gente fez até o hospital municipal, a gente detectou que tinha, na realidade não era um espaço, eram 3 espaços, um do lado do outro, colados ali, né, que estava servindo de depósito de lixo. Inclusive, na época, depois dessa nossa visita lá, se denunciou. Mas o que a gente observou? Nesses 3 espaços que eram colados um no outro ali, dariam para fazer tranquilamente 28 leitos. Eram 28 leitos, né? Quer dizer, daria para te colocar ali, né? E na época, eu lembro bem que o que levou a isso? Foi a morte de um bebê. De uma bebê que acabou acontecendo dentro do materno, do hospital municipal. Na época. E aí o Conselho da Criança também acabou sendo convocado. E aí nós convocamos na época o antigo secretário, o ex-secretário de obras, o Fábio. E qual foi a pergunta que nós fizemos para ele na reunião? Conselho de Saúde e Conselho da Criança reunido. Aquele espaço lá, você consegue reformar ele em 15 dias? E o que a gente pediu lá, o Wilke e Maiana na época? Bem fácil. Ó, nós só queremos que você pinte essas paredes, né? Que essas paredes. E aí convocamos na época o então diretor administrativo, que era o Fabrício. Falou, Fabrício, se precisar a gente faz até uma dispensa de licitação. O conselho aprova, né? Para se comprar macas e suporte de soro. A gente não pediu mais nada. Só pediu para reformar o espaço, climatizar o espaço e comprar macas, né? Ou poltronas e suporte de soro. Era isso. Porque qual era a nossa visão? Quando a gente chega hoje no hospital municipal, o que acaba te impactando de cara? Aquele é a corredor, questão né? do pronto-socorro ali lotado, pessoas jogadas no chão, clima de hospital de guerra, literalmente. Né? Então, o que a gente falou? Olha, a gente sabe que não dá para parir leito. Não dá para te inventar leito, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma parte daquilo ali, já que vocês não querem fazer leito, e aí uma fala aqui que não era do diretor diretor administrativo, não, que ele até queria que se criasse leito ali, mas tinha outra pessoa lá na época, né, que chefiava lá e disse que não era para fazer leito. Falei, tudo bem. Então, já que não vai fazer leito, organiza esse espaço, vamos colocar só a poltrona lá, para as pessoas pelo menos aguardar de maneira mais digna até que vagasse um leito. E a ideia foi acatada, foi tudo aprovado. Porém, tudo isso foi aprovado numa reunião, foi 11 da manhã, aí ficou todo mundo feliz, né? Tinha dado tudo certo. Quando foi à noite, o diretor administrativo me liga e falando que uma pessoa tinha dito que não ia fazer. E aí nós cobramos, eu e os outros conselheiros, ligamos direto para o prefeito Tião Miranda, e o prefeito Tião Miranda disse para a gente que tinha que falar com outro médico, né, que estava à frente, para tentar resolver. Resumindo, a gente não resolveu. E aí... O conselho fez a proposta. proposta. O conselho foi para cima, denunciou várias vezes. Né, hoje a gente até agradece o novo promotor que está aí, que a gente vê o empenho dele em tentar resolver a problemática da saúde de Marabá. Mas, enfim, o conselho atuou, né, foi para cima, fez as orientações. Como a gente agora vai tentar fazer também com a nova gestão. Né, o novo secretário se mostra ser uma pessoa muito solícita, a gente conversa muito. Ligo para ele, inclusive, quando acontece problemas no período da noite. A gente liga para ele no período da noite. Nós já chegamos aí a fazer fiscalizações no materno infantil à noite. O próprio secretário estava lá ajudando. E isso não acontecia com a ex-secretária. Não, a ex-secretária não pisava nem em reuniões do conselho. Né? A gente tem que ser bem franco aqui. A César o que é de César. Isso. Então, o novo secretário ele já mostra um empenho em melhorar a saúde. Assim como toda a equipe técnica que está hoje na saúde, a gente vê o empenho deles. O próprio diretor clínico do HMI, Diretor o Dr. clínico, Fábio, né? isso. Agora a gente espera que toda essa boa vontade se transforme em ações concretas e que a saúde melhore de fato. É verdade. E a gente tire tudo do papel e que se concretize. Isso mesmo. E o Hospital Santa Terezinha, ele cumpriu um papel fundamental nesse último período, que é desafogar a fila das cirurgias eletivas aqui no município, né? Infelizmente, nas últimas semanas, a direção do hospital reclamou da falta de diálogo, de articulação da nova gestão com o hospital, e parece que o hospital não vai mais realizar cirurgias eletivas. Como é que tu vê esse hospital tão antigo, tão importante? Como é que vai ficar essas cirurgias eletivas? Complementando aqui, Igor, o próprio hospital, a direção do hospital soltou uma nota. Não sei se vocês Sim, acabaram verdade. vendo, né? Tá circulando nas redes. Mais um prejuízo para a nossa saúde, né? O Hospital Santa Terezinha, a gente acompanhou esse debate, né, lá atrás, só a dificuldade
grande, gigante, para poder credenciar, inclusive, para fazer as adequações, ter os laudos da vigilância, né? Vocês lembram disso? Realmente não se tinha esse convênio. E esse convênio ajudou muito, né? Eu não tenho os números aqui, inclusive conversávamos isso hoje pela manhã, eu, vereadora Maiana, a vereadora Wanda e a doutora Cristina. Parece que na pandemia eles emprestaram respiradores. Sim, né? sim, Nunca eu vi na devolvidos. nota sobre isso. A doutora Juliane, que é uma das administradoras, já inclusive trabalhou na Câmara Municipal, né, como advogada, ela é advogada de formação. E a gente conversava isso hoje pela manhã, né, lá na presidência, e tem uma missão, vamos dizer assim, vou anunciar aqui, que as nossas vereadoras irão até o Santa Terezinha, né, estão marcando uma agenda. Não deixar perder. Marcando uma agenda para entender de fato, porque tem a versão que foi nos repassada pela secretaria e tem a versão dessa nota, que são informações divergentes. Então, assim, a gente vai checar em loco, inclusive ver, né, realmente, conhecer melhor os números que foram atendidos dentro do Hospital Santa Terezinha. A gente sabe da importância, né? Conheço várias pessoas que fizeram cirurgias eletivas lá no Hospital Santa Terezinha, né? Então, a fila andou durante um certo tempo, vamos dizer assim, e a gente não pode perder isso, né? Falaram até na reunião o secretário que tem em vista, né, outros estabelecimentos de saúde, mas tem outros que ainda estão em construção, e aí é muito diferente o que está em construção e o que está, né, a fila hoje são mais de 5 mil pessoas esperando cirurgias eletivas, foi isso que nos foi repassada, e a gente não pode perder o Santa Terezinha. Né, o Santa Terezinha é importante dentro desse debate da melhoria da saúde pública de Marabá. Né? E aí a ideia da visita, obviamente, das vereadoras é para entender melhor e procurar a solução do diálogo. Né? O hospital, na nota, afirma que o diálogo não tem sido bem realizado, vamos dizer assim. Então, a gente quer aqui ajudar a mediar isso, que a gente volte a ter atendimento, né, no Santa Terezinha também. Maiana, lá em Morada Nova tem um hospital já pronto do Dr. Botelho, se eu não me engano. Não sei se você conhece essa realidade. Como é que tu vê essa proposta de lá ser arrendado pela prefeitura? Outros vereadores já levantaram essa pauta, como o vereador Márcio do São Félix, o Aerto Grande, que são daquela região. Como é que tu vê essa proposta da prefeitura arrendar? Isso meio que aconteceu com Santa Terezinha e deu certo? Pode acontecer com esse hospital de Morada Nova? A estrutura dele, você como profissional da saúde, atende às necessidades? Eu confesso para ti, Igor, que estruturalmente eu não conheço. Né? A gente conhece do que a gente ouve falar, mas estruturalmente eu não conheço. E hoje, quando a gente estava conversando, o que eu falei? Eu falei, gente, a gente fala do Santa Terezinha porque ele foi a referência boa que nós temos nos últimos anos. Né? Referência boa, ele se reestruturar com um hospital show de bola. Né? Então, assim, experiências muito, muito ociosas, muito boas mesmo, maravilhosas. Mas a gente passa no que foi igual eu falei pro Igor. Eu falei, e se for a Unimed que atenda, o hospital, até esqueci o nome lá que mudou, Geral, Hospital Geral de Marabá, se não me engano. Mudou, né? Mudou ainda na época que eu trabalhava lá. Então, se for lá que atenda, bom também. Se for esse hospital de Morada Nova, ótimo. Né? Tem que resolver. A gente não pode fazer, porque o que é a tendência dessa fila é diminuir? Não, é aumentar. A tendência dessa fila é aumentar. E aí, não é só essa, né? Nós temos aí, dito mesmo da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, quase 70 mil procedimentos. Então, tem que ser feito um pente fino aí e ver o que ainda realmente vai ter que fazer. Porque e hoje a gente falando, eu falei, aí já tem mulher com ultrassom que já ganhou bebê. Aí tem gente com um procedimento que já realizou. Aí tem gente com certeza que às vezes já veio a óbito. Então, aí muita coisa vai ser filtrada. Né? Mas eu digo que a questão do hospital para as eletividades, se for esse, meu amigo, que atenda, ótimo, vai ser esse. Se for o Santa Terezinha, ótimo também. O que a gente não pode é esperar um hospital finalizar uma construção, se estruturar para a gente desafogar isso. Aí esse tempo nós não Acabou temos. o mandato. É verdade. De hoje nós estamos aqui no período do inverno amazônico, né? Na expectativa se vai ter ou não enchente. Tomara que não, que afeta tantas famílias no município. E o Conselho recentemente teve uma reunião com o setor epidemiológico, que tem aumentado os casos de dengue no município de Marabá, recentemente, agora de janeiro para cá, né? Já são 41 casos notificados. Como é que o Conselho tem acompanhado isso? Como é que foi essa reunião lá no Conselho de Saúde com representantes da Secretaria de Saúde? Olha, Igor, a reunião foi muito boa, né? Nós convocamos lá todo o staff da saúde
do que diz respeito a essa questão de epidemia, né? Que graças a Deus, pelo que nós estamos vendo e pelo plano de ação que está sendo planejado, nós estamos crendo que não vai haver pandemia, né? Nem de dengue, nem de chikungunya, nem de zika. Mas assim, a reunião foi muito boa. Qual era a nossa preocupação, Wilke, Maiana, só para vocês terem uma ideia. Estava chegando muita denúncia no conselho de pessoas que estariam dentro do HMM, né? Inclusive a gente foi verificado que uma estava até em estado grave devido à situação da dengue. Mas o que nos preocupou foi pessoas, além da dengue, a questão da tuberculose, da Covid, que estavam ali no pronto-socorro. Só para vocês terem uma noção, a gente teve relatos lá de pacientes que chegaram, né, com um perfil de uma infecção urinária, né, e aí chegaram com infecção urinária e acabaram saindo com Covid de lá. Outros... Exatamente. Outro que chegou com infecção intestinal e saiu também com Covid lá de dentro. Então, qual foi a nossa preocupação? Fora essa questão do inverno, né, essa questão da prevenção da dengue, mas o nosso foco principal foi conter qualquer tipo de possível contaminação geral dentro do hospital. Foi isso. E aí vem aquela preocupação que a gente tem muito, daquela situação das pessoas ali deitadas no chão, né? Aí a preocupação foi, mas a reunião foi muito boa, né? Todo mundo da atenção básica veio. A diretora administrativa do hospital veio. Apresentou um plano que, inclusive, nós estamos dando ideias aí para que esse plano, de fato, ele se concretize e termine. Eles têm algumas ideias, mas também o conselho apresentou outras ideias, né? E aí acabaram participando a vigilância sanitária e a vigilância também ambiental, porque as duas têm que andar junto, não tem jeito, né? E aí foi debatido vários assuntos lá, entre outros a questão também das casas, né? As pessoas que acabam abandonando terreno, deixando questão de água parada em alguns locais. Mas que até a própria sede da vigilância tem alguma deficiência. Era isso, né, que eu ia falar. Voltando àquele assunto que a Maiana tocou, e você tocou agora há pouco, na questão do hospital de Morada Nova, e a gente vê da importância, porque Morada Nova e São Félix acaba sendo outra cidade hoje, não tem jeito. Exatamente. Né? A última estimativa estava batendo praticamente 100 mil pessoas, então muito maior do que muitas cidades aí. Murumuru, Pau Seco, toda uma região rural. Exatamente. Né? Então eu sempre digo o seguinte, se há uma boa vontade, do mesmo jeito que lá atrás deram oportunidade de prazo, né, para o Hospital Santa Terezinha se adequar, por que não dar uma oportunidade para o Hospital de Morada Nova, né, ele iniciar os serviços e dar a oportunidade dele se adequar? Porque assim, o que a gente foi passado para o conselho? O porquê de não fechar uma parceria? Inclusive a antiga secretária Mônica falou, não, lá ele não está adequado, falta isso, isso e isso. Aí quando a gente pega, que aí tu vai lá, a vigilância condena um espaço, né? Devido a uma coisa ou outra. Aí tu pega e tu vai ver o próprio espaço da vigilância, é muito contraditório. Na própria reunião com os vereadores foram apresentadas fotos aterrorizantes. Entendeu? Então, assim, é um negócio muito contraditório. Como é que eu fiscalizo uma situação, mas o meu tá pior 10 vezes mais. É a história do dedo apontado, né? Tu aponta exatamente. Então eu acredito que com um bom diálogo aí, se tiver boa vontade de ambas as partes, eu acho que daria assim pra gente estar credenciando Santa Terezinha aqui, ali na Velha Marabá, tá credenciando também esse hospital lá de Morada Nova para ajudar a desafogar. Jorge, muito bom esse nosso bate-papo aqui, bastante propositivo e esclarecedor para nossa audiência, né? Apontando soluções. Mas nós estamos aqui com duas figuras políticas na nossa frente, né? E o período legislativo, as sessões vão ter início, inclusive com a presença de representantes do Executivo na primeira sessão, né? A mensagem ao Legislativo. E logo no segundo dia, Maiana, do ano, aconteceu um episódio que tomou dimensões nacionais, em que você, infelizmente, e a vereadora Priscila Veloso estiveram envolvidas. Eu estava no teatro quando o prefeito Tony Cunha fez aquela infeliz fala machista e etarista, como a própria Câmara Municipal classificou, e portais de notícias, televisão do país inteiro repercutiu. Como mulher, como vereadora, como figura política, uma profissional da saúde, como você se sentiu ali? Você se sentiu constrangida? O prefeito lhe pediu desculpa em algum momento? Você pode falar sobre isso? Esse é um episódio que eu não gosto muito de lembrar, né? Mas
eu me lembro que quando iniciou a fala, eu sorri, porque eu entendi um elogio a mim. E ele falou em tom de piada, né? E assim, depois, o que eu acredito, Igor? Esses dias eu te cumprimentei, acho que foi a primeira vez que nós nos falamos. E eu parabenizei você por uma matéria que eu tinha lido sua, que eu achei texto assim, cara, eu achei muito, muito bem consolidado, muito. E eu te parabenizei. Mas para te parabenizar, eu não precisei falar mal, né? Eu não precisei falar de outra pessoa, né? Alegar que outra pessoa não fazia o trabalho da forma com que você fazia. E foi isso que me incomodou. Né? A princípio, eu lembro que eu até sorri, porque eu entendi que ele ia elogiar a mim e a outra colega que estava comigo, a vereadora Priscila. Né? Mas depois ele, infelizmente, fez aquela infeliz fala relacionada a duas mulheres que, ao meu ver, eu fico fazendo menção. A doutora Cristina, ela é uma senhora já, né? E ela é uma mulher muito bonita, né? Sim, né? e aí você vai comparar, eu tenho 30 anos. Não dá para comparar, são etapas ali da vida diferentes, cada um com a sua beleza individual, e isso é normal. Quem nos dera chegar nessa idade, hein? E daquele jeito que a doutora Cristina, se eu conseguir, eu vou ficar eternamente grata. Né? E a Wanda, da mesma forma, uma mulher que traz uma beleza brasileira muito forte. Né? Então, assim, isso me incomodou. O fato de que, para mim ser elogiada, né, duas mulheres precisaram ser, vamos dizer assim, inferiorizadas ali na frente de todo mundo. E a gente conversou um pouco antes de a gente começar aqui, eu me lembro que eu falei, né, que essa exposição não me agradou da forma com que foi. Porque, assim, tomou uma dimensão que eu acho que talvez nós não acreditaríamos que fosse tomar, acho que ninguém. Tomou uma dimensão muito grande. E a Câmara ela foi muito feliz ao realizar aquela nota de mostrar que nós temos que defender, e não foi só porque foram duas mulheres que são vereadoras, que são do Poder Legislativo, nós temos que defender as mulheres. Né? E o Conselho tem que defender, principalmente o Conselho da Mulher. Né? Então, o Conselho Estadual da Mulher também redigiu uma nota. Nós tivemos inúmeros jornais renomados extremamente que fizeram as suas notas de repúdio. Eu me lembro até hoje de uma entrevista que eu ouvi de uma jornalista, que ela fez quando ela falou a matéria, ela fez nossa, o semblante dela, assim, de chateação mesmo, dessa inferioridade. Então, é isso que eu passo. Eu acho que, para mim, falar bem, né, de algo, para me elogiar algo, eu não preciso dar, né, um exemplo, principalmente infeliz da forma que foi. Então, eu acho que foi uma fala infeliz, né, desnecessária, né, mas e não que eu não tomei para mim aquele elogio, não me deixou depois feliz, né, porque eu vi que para ele ia acontecer, né, e eu tive até um colega meu que falou assim para mim, eu fiquei uma mulher, aliás, ela está até gestante, ela veio falar comigo em relação a um pré-natal de alto risco, que ela nunca tinha conseguido. E aí ela veio começar, nós somos da mesma religião, e ela falou assim, Mai, eu fiquei pensando no teu esposo, ele não se chateou, né? Aí eu até falei assim, não, mas poderia ter se chateado, né? Então, assim, são algumas falas que você faz que tem que te declinar respeito, né? Até porque nós somos mulheres, eu sou casada, então tem que te declinar respeito. Então foi uma coisa desconfortável, eu costumo dizer assim, principalmente para começar o ano, logo no dia 2. Segundo dia como vereadora, essa bomba. Presidente, como é que foi também para você, como presidente do Poder Legislativo Municipal, ter que administrar essa crise criada pelo Executivo, né? E como foi para fazer essa nota? A doutora Cristina tem a própria história dos Mutran em Marabá, né? Para além do respeito à idade da Cristina, a história da própria Wanda Américo, enfim. Como é que foi esse episódio e como é que o Poder Legislativo tem se portado? E o político ele tem que ter uma postura, uma liturgia do cargo, um decoro. Como é que você vê isso? Eu costumo falar que educação e respeito cabem em qualquer lugar, né? Primeiro, a gente tem que respeitar todas as mulheres, independente de idade, né, de cabelo, de cor da pele. Eu acho que o respeito e, obviamente, as belezas elas são plurais e a gente tem que entender isso. Eu acho que, primeiro, que não era o momento nunca, num anúncio de secretários do município, fazer um comentário desse. Então, na minha avaliação, demonstra, sinceramente, imaturidade, infantilidade. Essa é a minha percepção, né? Sendo bem franco. E eu vi o vídeo, né? E aí eu fiquei sem entender. Na verdade, as vereadoras Wanda e doutora Cristina, que nem estavam lá, eu tinha anunciado no nosso grupo de WhatsApp que não poderia, em virtude de ter várias demandas para despachar. O vereador Pedrinho te
representou É teu vice, isso, né? eu logo no outro dia seguinte, no dia 2, né, a gente tomou posse dia 1º, então eu já estava na Câmara Municipal, na presidência, e aí por volta ali de 11 horas da manhã eu fui ver esse vídeo, né, cheguei em casa e meio-dia ali, na hora do almoço, e aí fui olhar isso, e aí mandei até uma mensagem, eu falei, gente, eu não vou deixar isso, né, e a doutora Cristina e a Wanda, sinceramente, nem, a doutora Cristina só foi ver esse episódio no final da tarde. E aí eu falei, mandei ao jurídico da nossa casa, eu falei assim, temos que emitir uma nota. Analisem esse vídeo, né, tecnicamente, dentro da legislação, dentro do respeito, da moralidade, da postura, que essa postura não é a correta. E aí, obviamente, a gente publicamos a nota. Claro que sem intenção de dar essa repercussão a nível nacional. Não é isso. É só para demonstrar ao prefeito que lá na Câmara de Vereadores existe homens e mulheres que entendem de lei e que têm moralidade e postura nessa cidade. Então, se ele teve problema no dia anterior, numa fala da vereadora Wanda, que ele se sentiu, de certa forma, desprestigiado ou até ofendido, não sei bem o quê, ele não pode ir para um evento daquela grandeza, que era o anúncio dos secretários municipais, falar um comentário como aquele. Então, o episódio está superado, né? A vereadora Wanda e a doutora Cristina, né? Nas nossas reuniões, inclusive tivemos reuniões com o prefeito logo após isso, não tem, vamos dizer assim, não existe mágoas. Mas, obviamente, é um episódio que não deve acontecer nunca, né? Essa é a nossa posição. E tá marcado o início das sessões. Quando é que vai ser? Já tem uma data? Todas as sessões são abertas. Como é que tá o teu plano de trabalho para a presidência da casa? Vai melhorar a comunicação, por exemplo? Atualmente, as transmissões têm sido pelo Facebook. E o Facebook é uma rede social. Quem acompanha a rede social é uma rede social descendente, né? As pessoas estão migrando para o TikTok, para o Instagram, têm usado muito o YouTube, uma plataforma de vídeo é o YouTube, né? Então, como é que está o teu plano de trabalho para a presidência da casa, aperfeiçoar os trabalhos legislativos? Como é que está isso, Wilke? Então, nós retornamos às sessões ordinárias, né, no dia 18, né, o recesso parlamentar ele é até o dia 15 de fevereiro. A gente costuma falar que no recesso se trabalha talvez até mais. A gente sabe disso, os problemas da cidade não param, as solicitações e as cobranças, obviamente, da comunidade, que é de direito da comunidade cobrar o seu parlamentar ou os parlamentares da cidade. E a gente inicia numa perspectiva de, obviamente, contribuir com a cidade. Então, a gente tem se colocado à disposição, falamos isso lá atrás, inclusive, se o governo municipal tivesse enviado projetos de lei, estaríamos disponíveis para reunir extraordinariamente, né? Pautas como essa da saúde, se quer mexer no valor do plantão, do sobreaviso, do salário, do vale alimentação, todo tipo de proposta que tiver para contribuir com, né, a melhoria do serviço público da nossa cidade, a Câmara Municipal está sempre à disposição para, inclusive, acelerar isso, né? A gente tem esse papel e esse dever. E a gente tem olhado para o parlamento, a gente tem alguns desafios de aproximar cada vez mais o parlamento da sociedade, né? Esse trabalho a gente vai continuar. Projeto de fazer um ponto cidadão lá na Câmara para tirar RG. Temos. Correto. A gente tem um recurso, né, aprovisionado do convênio que vai ser realizado com a Vale, que foi a partir daquele debate da CPI da Vale, né, do projeto Saloba, onde Marabá conquistou 125 milhões de reais. Sua grande parte vai cair na conta do Executivo, que é grande parte para a realização e construção de asfaltamento de ruas, tanto na zona urbana, e é importante que frisar os 10 quilômetros da zona rural, que e obviamente sendo executado, é o maior pacote de asfalto realizado dentro de um mesmo período para a zona rural. E é importante a gente falar disso. E dentro desse convênio existe 5 milhões previstos para ser investido na ampliação da Câmara Municipal. Aonde a gente vai, nesses 2 anexos que serão construídos, vai ter o espaço para a Procuradoria da Mulher, que a gente vai realizar o trabalho, intensificar o trabalho. E aí não é só a gente ficar falando de violência contra a mulher.
é de capacitar mulheres, é de empreender, é de sensibilizar, é de capacitar para que as mulheres, obviamente, cada vez mais sejam protagonistas das suas vidas, dos seus lares. Claro que, de certa forma, é um processo educacional. A gente precisa fazer a mensagem chegar dentro das casas, porque a maioria das mulheres são violentadas pelos seus companheiros, maridos, companheiros, namorados, enfim. E isso é muito... É difícil de entender essa sociedade, essa é a verdade. E a gente, além disso, vai ter esse espaço de cidadania, né? A gente quer que esteja lá dentro o atendimento para tirar uma RG, para tirar uma carteira de trabalho, enfim, outros tipos de documentos, fazer parcerias. Porque desde que o Saci foi fechado, né, não tem... Marabá está ali, uma demanda, vamos dizer assim, latente, que só a Estação Cidadania Toda vez que tem um mutirão de atende. identidade, lota. Lota, enfim. E além disso, ampliar e ter o espaço para a Escola do Legislativo, que tem feito um trabalho brilhante, né, de educação, de sensibilização, de trazer as crianças e os jovens para esse entendimento da nossa Constituição, das leis, da democracia. Então, assim, a gente ter esses mais espaços, obviamente, para poder fazer um trabalho melhor. Então, é isso que a gente vê aí para os próximos anos, 2 anos, vamos dizer assim, que a gente tem de mandato. Muito bom, que dê tudo certo, Ilker, Maiana, Diógenes, você que nos acompanhou até aqui. Que conversa incrível, muito esclarecedora, gente. E agradecer pela audiência, agradecer vocês pela presença. Igor, eu queria saber se eu posso só apontar Claro, uma coisa. fica à que vontade. Eu poderia sair daqui sem pontuar, fazer né? as considerações Quando finais. o Ilker falou dos documentos, né, a gente conseguiu fazer muitas ações na zona rural. E o quanto isso é importante. Porque a maioria das pessoas que chegam aqui, às vezes elas chegam e não sabem quais os documentos. Então, quando ela chega aqui, ela se depara que ela tem que voltar. E ainda fala... Então, assim, a gente conseguiu levar em loco isso, né? Título de eleitor, identidade. Então, isso enriqueceu muito. E quando eu digo que eu não posso deixar de falar isso, é porque eu não posso realmente de falar para vocês da zona rural. Eu poderia falar muitas coisas, mas como o tema principal aqui foi a saúde, eu abraço a fala do meu amigo quando ele diz que nós temos muitas vilas e dentro dessas muitas vilas na região do Rio Preto nós temos mais de 12 mil eleitores na região do Rio Preto. Então nós temos vilas que tem que tem 100 quilômetros da unidade de saúde mais próxima do município de Marabá. Então, as ações extramuro, elas têm que ser realizadas. E elas têm que ser realizadas da forma de rotina de uma unidade básica de saúde, de todos os serviços. Porque essa pessoa que vai passar por uma consulta com um clínico geral lá, e ela vai ter um encaminhamento, se for uma mulher, para um ginecologista, um exemplo, ela não vai conseguir chegar numa vila para fazer esse cadastro. Esse serviço tem que ser realizado já na ação. E a gente não quer comodismo, a gente quer o direito sendo garantido. Né? E aí, meu pai sempre solicitou as ações, sempre foram feitas, sempre foram atendidos. A gente sabe que a gente precisa de muito mais, como uma unidade básica de saúde lá naquele fundo, né, Ilke? Mas, assim, eu conversei com o pessoal da saúde e já pedi para que isso fosse feito de forma rotineira, semestralmente, né, que a Secretaria de Saúde tenha isso no seu planejamento. Fui muito bem atendida, então eu espero que a resolutividade seja isso. Eu não podia deixar de mandar um abraço para o meu pai, para toda a região do Rio Preto, para as pessoas que nos assistiram, para o meu eleitorado aqui. A saúde está no meu coração e esses dias eu até falei, não vamos perseguir as pessoas que votaram em mim, no Ilke. Porque na maioria desses vezes, às vezes não foi o Ilke que conseguiu um emprego, às vezes essa pessoa é concursada. E através do serviço que o que fez à frente da Câmara, esse voto veio. E os nossos assessores, eles vão, às vezes, aos hospitais, eles vão, às vezes, às unidades de saúde, às vezes eles vão tentar resolver um problema de uma pessoa que não conseguiu, Diógenes. Eu já tive exemplos muito fortes de pessoas que não sabiam ler e escrever. E ele veio, era uma cirurgia de vesícula, eu lembro que foi, infelizmente, uma das cirurgias que foi cancelada, foi bem no final do ano. E ele veio, eu me lembro que um assessor do meu pai, na época, ia com ele, porque ele não entendia. Então, assim, o assessor não está intervindo no serviço médico das secretarias. Ele está para suporte, para ajudar, né? Então, não vamos generalizar. Se passou algum trauma atrás, que isso seja cortado agora, porque a gente quer colaborar e construir uma Marabá cada vez melhor. Então, é essa mensagem que eu queria finalizar. Muito obrigado pela presença, Maiana, Diógenes, o conselho sempre presente, sempre prestando conta com a sociedade, né? Muito obrigado pela presença aqui com o convidado. Obrigado, Igor, e é isso. O trabalho do Conselho agora mais do que nunca, junto com os movimentos sociais, e agora com esse suporte da Câmara, que a gente já vinha numa conversa com vários vereadores, mas agora, né, para nossa grata surpresa, o Ilker, um grupo de 12 vereadores aí, conseguiu chegar à presidência da Câmara,
E agora, se a gente já tinha uma parceria com a Câmara, a parceria agora aumentou. Né? Essa parceria de conselhos municipais e Câmara Municipal, a gente sabe que vai dar muito certo e quem vai sair beneficiado é a população de Marabá. Ilke, obrigado pela presença. Você pode convidar a população para a primeira sessão. Fica à vontade. Obrigado, Igor. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, Jorge, parceiro, presidente do Conselho de Saúde, minha amiga vereadora Maiana. Convidar a população de Marabá, né, dia 18, às 9h30 da manhã, a gente daremos início, né, às sessões ordinárias no nosso Parlamento Municipal. No dia 19, inclusive, também aproveito para convidar, que é na quarta-feira, nós iremos homenagear o professor Demétrios, da Escola Anísio Teixeira, um profissional que a cada ano tem se destacou dessa vez até nível nacional. Né, pelo resultado dos seus alunos no Enem. Os alunos estarão presentes, inclusive, receberão moção de aplauso, não só o professor Demétrio, mas toda a equipe de educadores e educadoras daquela escola, também do ensino fundamental, porque a gente entende que não é um mérito só do professor Demétrio, é um trabalho, é uma obviamente, construção, né? Desde a pessoa dos serviços gerais, da merendeira que atende, que faz a merenda para esses alunos, né, o professor lá das séries iniciais, e faz com que o aluno chegue no Enem e tenha um destaque. E aí Marabá, o Anísio Teixeira, realmente é uma das nossas melhores escolas, estarão lá presentes no dia 19. Verdade. Obrigado, pessoal. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Vale ressaltar que nós iremos convidar o diretor clínico do Hospital Materno Infantil, Dr. Fábio, o próprio secretário de Saúde e toda a equipe da gestão municipal para também vir aqui conversar com a gente, desde que eles aceitem o convite. Está firmado. Agradecer até aqui e até o nosso próximo programa. Valeu!